Olá! Prontos para a segunda parte? Hum? Se não viram a primeira parte, vejam a primeira parte aqui no canal. Eu vou deixar na parte de cima desta imagem, desta tela que está aqui, eu vou deixar na parte de cima o link direto para o vídeo da primeira parte. Abram numa nova tab, vão ver primeiro e depois vejam este. Porque no primeiro vídeo sobre rotas e caminhos do Japão Antigo, eu dei a contextualização inicial. Portanto, aquilo que vocês convém saberem para saberem o que é e ficarem com aquela ideia de interessa fazer, não interessa fazer, isto é para mim, que tipo de coisa é que isto é? Então, o primeiro vídeo é essencial. Dito isso, cada um dos vídeos depois trata de um destes caminhos. E vamos já saltar para a frente. Então, sobre o que é esta série de vídeos? Esta é uma série de vídeos feita a partir de investigação, mas com uma vertente muito prática. Muito prática. É para toda a gente que quer saber o que é que são os Kaido, o que é que são os caminhos antigos do Japão, caminhos ancestrais do Japão, às vezes também se chamam assim, ou caminhos tradicionais do Japão. O que é que são os Kaido em termos de geografia? Onde é que eles são? O que é que existe? Por que cidades contemporâneas é que eles passam? Qual é a história deles? O que é que há hoje em dia desses caminhos também? Como é que eu posso percorrer? Se posso percorrer no Japão, se apetecer a quem lá está, ou a quem vai para o Japão, quem planeia a sua visita ao Japão, se apetecer integrar no seu roteiro uma visita a alguns destes caminhos tradicionais, como é que faz isso? E que parte dos caminhos é que pode fazer a pé, etc. Portanto, isto vem no decurso, obviamente, da minha investigação, de estudos japoneses e do facto de eu andar entre Portugal e Japão e ser consultora para o planeamento das viagens. E, portanto, eu procuro sempre sugerir às pessoas dizer que isto existe. A maior parte das pessoas não sabe que isso existe, ou então, quanto muito, conhece o Tokaido, que é apenas um dos muitos caminhos. Então, eu acho que é por uma mistura de desconhecimento, não é? Não é assim muito famoso, as pessoas não sabem isto, e pelo facto de não ser um produto eminentemente turístico. É um produto cultural, mas não é um produto eminentemente turístico. E essa é a diferença, não é? A maior parte das pessoas ou planeia viagens sozinhos ou vai por agências de viagens, não sabe que os consultores existem, como eu, e então acaba por não saber que muitas destas coisas existem. Aqui no YouTube eu dou informação e dicas gratuitas, toda a gente pode ter acesso e tento ser pedagógica o mais possível, não é? Essa é a vertente aqui. Então, no primeiro vídeo eu comecei a falar do Gokaido. Gokaido é um conjunto de 5 caminhos antigos tradicionais do Japão. Não vou repetir aqui a informação, isto é só para contextualizar, que neste vídeo hoje o que nós vamos falar é de mais um. Portanto, o primeiro vídeo deu a contextualização inicial e falou do Hoshu Kaido. Foi o primeiro que tratei no primeiro vídeo. Hoje vamos falar do Nikko Kaido, o segundo vídeo. Vai ser sobre o Nikko Kaido, o caminho de Nikko. Ora bem, como vocês podem ver, acompanhando ali aquele esquema, a primeira parte do Hoshu Kaido e a primeira parte do Nikko Kaido estão sobrepostas. Aqui neste mapa está super simplificado, não é exatamente sobreposto. Ou seja, estando lá no território a fazer os caminhos a pé, eles não estão exatamente um em cima do outro. Há partes em que até um está de um lado de uma montanha e outro está do outro lado. Mas enfim, eles seguem mais ou menos pelo mesmo território. Depois, a partir de uma determinada localização, eles separam-se. Eu, nestas apresentações, eu partilho com vocês aquilo que é a minha perspectiva do que são estes caminhos, por causa do meu estudo da história, língua, cultura, arte, património japonês. Mas outras pessoas que falem destes caminhos poderão ter impressões um bocadinho diferentes deles. Vejam várias antes de escolher. Obviamente não vejo só a minha. Vejam várias opções antes de escolher em relação a informações sobre o que é que os caminhos são. Para mim, na minha opinião e na minha prática, ir andar lá no Japão, eu acho que cada um destes caminhos tem assim um tema essencial. Tem muitos, não é? É muito rico de cultura e de património, mas tem assim uma característica, um tema, um ambiente especial. E é por isso que eu aqui, nestas sugestões que vos vou dar a seguir, às vezes sugiro verem certas partes do caminho e não todo o caminho. Vocês podem fazer os caminhos todos a pé. Be my guest. Caminhar faz bem. No entanto,
não é muito prático, em termos de planeamento de viagem, integrar, fazer um destes caminhos inteiro, ou fazer uma secção muito grande destes caminhos. E é por isso que vocês vão ver nas minhas sugestões práticas que eu vou sugerir visitar pontos essenciais do caminho e não propriamente fazer o caminho todo. O que não quer dizer que não possam fazê-lo, eles foram feitos para serem feitos a pé. Há partes deles que hoje em dia estão dentro de cidades, e algumas delas, se calhar, pode não parecer que tem muita coisa gira para ver, mas podem sempre fazê-lo do princípio ao fim ao pé. O único problema é que pode não estar bem marcado e, enfim, irem à vossa conta e terem que saber ler as indicações em japonês. Mas eu vou dar aqui sugestões para vocês terem acesso àquilo que é a alma de cada caminho, o cerne de cada caminho, aquilo que faz dele especial, e explicar-vos como acederem a isso. Então, como eu tinha dito, nos dois primeiros caminhos tratados aqui nestes vídeos, o Oshu Kaido e o Nikko Kaido, eles seguem mais ou menos a par e passo até um determinado ponto, que é o Tsunomiya, que eu escrevi aqui ao lado, onde é que estão os caracteres, como é que eles se leem, o Tsunomiya. Aqui neste vídeo eu vou focar-me na localidade de Soka, portanto vejam bem onde é que ela fica no caminho. Reparem que neste esquema do Nikko Kaido, ele começa cá em baixo, na parte de baixo da imagem, temos a Nihonbashi, que é a ponte Nihonbashi, que no primeiro vídeo explico muito bem o que é onde começam os Go Kaido, os 5 Kaido, 5 caminhos. Passa por Soka, fixem este nome, vai até o Tsunomiya, e depois aí divide-se o Oshu Kaido, vai para o norte, para Mutsunokuni, para o país de Mutsu, e o Nikko Kaido vai para as montanhas de Nikko. O percurso entre Soka e Sate, se houver um percurso entre duas localidades, ou seja, entre duas post towns, entre duas paragens de correio e mudança de cavalaria e etc. Portanto, duas paragens para as pessoas descansarem, reabastecerem, eventualmente dormirem, mandarem correio, mensagens, etc. Se quiserem fazer uma dessas secções, porque chamam-se aos percursos entre estas duas paragens, secções, se quiserem fazer uma secção, façam entre Soka e Sate. É a minha sugestão. E depois façam mais à frente, mesmo a da entrada de Nikko. Neste esquema, neste esquema que eu vou sugerir como vocês podem integrar o Nikko Kaido na vossa visita ao Japão, ou se não, simplesmente para se divertirem a verem o resto do vídeo e a visitarem o Japão através do resto do vídeo, eu vou-vos mostrar pontos que eu acho que são essenciais. Recomendo vivamente vocês irem a Soka, que fica já na prefeitura de Saitama, apesar de parecer que está perto de Tóquio. Está a 1 hora de Tóquio, só que é o tipo de sítio, é o tipo de cidade que, ok, tem vida própria, é verdade, mas a maior parte das pessoas que mora lá permuta, vai a Tóquio trabalhar e volta, porque fica a 1 hora de comboio. Então até 2 horas de comboio é uma distância muito comum de permuta para quem trabalha em Tóquio, estuda ou trabalha, etc. Então, sim, só que tem um bocado esse ambiente, não é demasiado grande, já tem coisas, já tem assim um ambiente à volta. É fácil vocês chegarem a Rabaldes verdejantes e pronto, e é 1 hora de Tóquio. Em Soka vocês têm, como é tecnicamente a segunda post town, o segundo entreposto de paragem do Nikko Kaido, mas na prática parece que é o primeiro. Em termos de o que é que se vê lá. Vocês veem placas de pedra, muitas delas bastante recentes, mesmo contemporâneas, como aquela que podem ver aqui na imagem ao lado, assim na vertical, em que dizem isto é a explicação do Gokaido, isto é o Nikko Kaido, o caminho antigo, do período Edo, que é para Nikko. Também tem parte do pavimento, que está preservado, como podem ver na fotografia que está aqui. Tem parte do pavimento que está preservado, em pedra. E tem passagens desse caminho interessante. E agora a seguir vou dar os exclusivos. O que é que são os exclusivos? Os exclusivos destes vídeos aqui que eu estou a fazer, destas apresentações, estes exclusivos são coisas que normalmente só estão disponíveis para as pessoas que me contratam em regime de consultoria para eu as ajudar a planificar viagens. São informações que, enfim, custaram muito tempo, recursos, trabalho a obter e que são informações já a um nível
da consultoria profissional para a programação da viagem, mas em exclusivo elas estão disponíveis nestes vídeos. Elas são originais, são inéditas, no sentido em que nunca apareceram, não existem em programas de viagens, não existem em coisas de agências de viagens, não existem em nada. Sobretudo em Portugal e em português. Não existem, eu sei que não existem. E para além disso, quero deixar aqui o disclaimer. Se as pessoas quiserem saber mais informações sobre isto, é sempre possível, obviamente, pesquisarem online. E, sobretudo, se souberem japonês. Se conseguirem pesquisar em japonês, bom para vocês. Então está tudo disponível. Contudo, comparem as coisas umas com as outras, porque umas estão atualizadas, outras não estão, umas têm informações factuais, outras têm informações que se baralharam, etc. Portanto, há muita coisa online, mas precisamente por haver muita coisa online, se uma pessoa quiser verificar tudo, perde muito tempo. E é aí que entra a ajuda, por exemplo, de um consultor que já sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Pronto, portanto, deixo isto aqui. É sempre possível vocês encontrarem mais informação sobre isto que eu vou dizer a seguir online, mas não acreditem na primeira que vejam, não é? Então, primeiro, separar aqui os dois caminhos. Vocês podem ver aquela imagem que acabou de aparecer ali. Eu estou a ver aqui em espelho. Na imagem que acabou de aparecer deste lado. Vocês podem ver que vocês têm dois caminhos diferentes. O caminho que está marcado a verde é que é o Nikko Kaido. Isto para quem faz o caminho a partir da Nihonbashi e a partir de Tóquio e quer passar, por exemplo, por Soka, que está aqui, Soka, marquei agora com a seta, se quiserem fazer esse caminho. O caminho entre Soka e Sate, que como vocês viram no primeiro esquema, é do Nikko Kaido o main path, o caminho principal, podem fazer perfeitamente a pé, é seguro e tal. O que é que acontece? Vocês estão dentro de uma área urbana, não é um percurso assim extraordinariamente cénico, mas podem perfeitamente fazê-lo, estão dentro de uma área urbana. Andar mais. Porquê que se fazia este caminho para Nikko? Portanto, indo buscar conteúdos do primeiro vídeo, os Gokaido foram instituídos oficialmente e tornaram-se de facto relevantes na história do Japão durante o período Edo. Mas porquê? Porquê é que no Shogunato Tokugawa haviam de ter um caminho para Nikko? É que Nikko não era uma cidade grande, não era um sítio onde houvessem feiras, as chamadas feiras francas, onde os mercadores fossem fazer feiras. Há outros sítios em que se fizeram caminhos por causa de feiras. Não foi o caso de Nikko. Nikko era no meio das montanhas. Era uma montanha com um lago grande por trás. Porquê? Porquê fazer um caminho de Edo, do castelo do Shogun, para lá? Então, a explicação está também na instalação do próprio shogunato e na sua relação com o poder religioso, para legitimar um novo sistema de governo, basicamente o primeiro Estado central que o Japão alguma vez conheceu. O primeiro shogun do clã Tokugawa, o Tokugawa Ieyasu, ligou-se muito à elite religiosa e, nomeadamente, ao budismo. Portanto, só com o apoio do budismo é que ele conseguia esse plano de manter o shogunato Tokugawa em funcionamento e depois, eventualmente, torná-lo um shogunato, portanto, passá-lo de geração em geração. E o Tokugawa Ieyasu estava tão convencido que sim, que tinha estabelecido o Shogunato Tokugawa com sucesso, que logo 2 anos após ter recebido o título, portanto ele recebeu o título em 1603, logo em 1605 ele rescindiu do título, apesar de ter permanecido a governar o Shogun efetivamente até 1616. O sistema Bakugan, que foi o sistema que ele implementou, que eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isto, isto não é um vídeo de história do Japão, mas o sistema Bakugan que ele implementou fazia com que os daimyos e os samurais fossem, digamos que, ocupassem lugares. A melhor maneira de descrever isto é ocuparem lugares numa hierarquia. Formou-se uma pirâmide muito complexa, em que as coisas estão alicerçadas umas nas outras e o Shogun está no topo. E esse próprio sistema de poder só era mantido porque havia também uma inscrição da lógica desse sistema de poder na lógica dos valores budistas, não só shintoístas, que era a religião ancestral nativa do Japão, mas também do budismo. O budismo tinha entrado no Japão no século VI, tinha ganhado cada vez mais importância
E, embora no início o shogunato estivesse um bocado aquém das preocupações do budismo e da relação entre o budismo e a sociedade japonesa e a relação entre o budismo e o shintoísmo, muito rapidamente, nomeadamente a partir do momento que mandaram para fora os cristãos, perceberam que, ok, esta coisa do Estado Central realmente exige uma religião de Estado, digamos assim, e que naquele caso foi o budismo. Tokugawa Ieyasu foi sepultado como budista e, como manda a tradição budista, adquiriu um nome póstumo. Portanto, no budismo, a seguir à morte, o nome muda. Portanto, o nome de facto da sepultura do Tokugawa Ieyasu não é Tokugawa Ieyasu, é Toshudai Gogen. E tinha que escolher um local de culto. E isto era importante porque dentro daquela mix que é o budismo com o shintoísmo no Japão, os defuntos são cultuados, ou seja, as personalidades importantes, uma vez falecidas, passa a ter que se lhes prestar culto. Culto mesmo, religioso. Tem um altar, tem um templo, etc. Fazem-se rituais, etc. Budistas. E também shintoístas, misturados. Porque os templos têm os dois complexos. Ou os complexos das duas religiões, digamos assim. Então, quando teve que se escolher o sítio para o Tokugawa Ieyasu ser sepultado e, consequentemente, vir-se aí a prestar o seu culto, a ter aí o seu altar oficial, era preciso escolher um sítio muito significativo. Era preciso escolher um sítio que viesse a tornar-se a versão religiosa do poder. Portanto, a versão política do poder. O sítio onde estava o Shogun Otomatsu VI era o Castelo de Edo. Mas onde é que se prestava esse culto? Onde é que o sistema político tinha o seu equivalente religioso? Onde é que se endeusava, onde é que se cultuava o shogunato em si? Não é só a pessoa. A partir daí é o shogunato, porque depois os outros todos foram para lá na mesma. Então aí eles escolheram Nico. Eles escolheram Nico. O seu filho, Hidetada, já tinha apoiado os templos de Nikko, já havia um ministro, o Todo Takatora, que já tinha patrocinado a extensão de um templo também, do Toshogu. O Toshogu, tal como outros templos de Nikko, já existiam, não é? Já eram ermitérios, já eram templos de montanha, para onde as pessoas iam a praticar, onde os monges iam praticar ascetismo, ficar sozinhos, isolados em montanha e concentrarem-se na meditação. Portanto, já havia esse apoio do Estado dos complexos de templos budistas, mas a partir do momento em que teve que se pensar em fazer uma sepultura de Estado, aí é que eles decidiram, não, é aqui. É suficientemente perto de Tóquio, também para se fazerem as procissões, constantemente, e era uma coisa onde ainda havia espaço para extensão e para aumento destes templos, que foi sendo continuamente feito. Portanto, até o terceiro, o neto do Ieyasu, portanto o Iemitsu, continuou a fazer extensão deste templo, do Toshogu, que recebeu a sepultura do seu avô, depois do seu pai e depois dele próprio. É preciso saber que estas fotografias obviamente, são fotografias, portanto, são contemporâneas. Mas é preciso saber que já se faziam estas procissões, estas parades para Nikko, mesmo durante a vida do primeiro Shogun. E depois continuaram sempre a fazer-se, né? Por maioria de razão, porque depois aquilo passou a ser um mausoléu do clã Tokugawa. Então, os daimyos, os samurais, as damas da corte, as cortesãs, tudo, punham-se ao caminho, a partir de Edo, e faziam estes caminhos até Nikko. Portanto, o Nikko Kaido, ao contrário do Hoshu Kaido, o Nikko Kaido é essencialmente um caminho cerimonial. É um caminho que foi feito para ser cerimonial. Foi feito para que se fizessem estas procissões de gente de poder, de pompa e circunstância, em honra do túmulo do clã Tokugawa, que se ia lá regularmente visitar e prestar respeito e fazer cerimónias e etc. Portanto, é um caminho com características muito diferentes. Do ponto de vista da cenografia, porque para cerimónia e cenografia as coisas têm que completar-se uma à outra, não é? Estas fotografias que vocês podem ver aqui ao lado são fotografias, de facto, de cerimónias que se continuam a realizar, nomeadamente em maio, em que as pessoas recriam, esta coisa da recriação histórica é muito interessante no Japão, fazem-se bastantes festivais em que as pessoas recriam eventos históricos, as pessoas recriam essas
essas celebrações processionais. Fixem também esta imagem que está aqui em cima, na apresentação, nomeadamente estas avenidas ladeadas de árvores e que vão todas confluir na entrada daquilo que era Nico antigamente, que era de facto quando vocês começam a chegar às montanhas, como podem ver aqui na imagem anterior, só tem lá alguns templos. Entretanto, obviamente, Nico desenvolveu-se muito mais. O que é que vocês têm, se forem determinadas alturas do ano? Tem estas procissões a acontecer, mas está tudo muito cheio de gente nessas alturas, mas pronto, quando se vai a festivais vai-se ver gente também. Tem estas avenidas ladeadas de árvores, já vou falar mais sobre isto, é importante, e tem muitos monumentos ao longo do caminho, muitos deles alusivos precisamente às várias ocasiões celebrativas destas parades até Nico. O Toshogu, o tal templo, que é muito importante, templo budista muito importante, no qual o primeiro Shogun Tokugawa ficou sepultado. O Toshogu, de facto, ele só se chama Toshogu em 1645. Eu gosto sempre de ser muito precisa aqui nas apresentações. O pessoal vê muitas coisas na internet e depois eu tenho que esclarecer. Isto é uma reprodução do documento da nomeação do templo. O Toshogu não se chamava Toshogu quando ele foi lá sepultado, ok? Que foi em 1616-17. Ele, de facto, só se passou a chamar Toshogu em 1645. E agora nós chamamos anacronicamente, chamamos-lhe Toshogu. Mas ele já existia, o templo era muito mais simples, tinha outro nome, só se chamava Tosho, às vezes eram outros nomes também. Ele já existia, era muito mais ascético, de facto. Aqui são reproduções também de pinturas, de pintura japonesa, em que mostra que tínhamos um complexo simples, com duas casas centrais e alguns pátios interiores, e a tal procissão dos, não é? Todos a segurarem aquele que de facto leva pessoas lá dentro. Portanto, já havia estas procissões dos daimyos e dos samurais ao Toshogu, mesmo antes da sepultura do Tokugawa. Depois de se ter feito o primeiro templo-altar a um Shogun Tokugawa no Toshogu, veio depois a multiplicar-se. Cada novo Shogun tinha lá um novo templo, mais um complexo. Os complexos têm 20 e tal edifícios lá dentro. Estão a ver as coisas depois que foram crescendo. Logo a partir da década de 20 e 25, um dos senhores feudais ao serviço do Tokugawa Ieyasu doou ao Toshogu a plantação contínua do sugi, portanto, o dinheiro para que o templo Toshogu fizesse estas plantações de sugi, que é uma espécie de cedro, e doou dinheiro continuamente para que, durante pelo menos 20 anos, pudessem continuar a ser plantadas árvores, até preencher aquelas avenidas que vocês viram na imagem anterior e vão ver mais para a frente, avenidas ladeadas de árvores. Aquelas avenidas ladeadas de árvores, que são cedros gigantescos, mais de 200 mil árvores ao longo de 35 km de estrada, são a visão que existe desde, ora bem, eles foram plantados em 1625, se calhar em 1640 já se notava alguma coisa, mas em 1700 é que a coisa já era a sério. Então, a partir do século XVIII, a imagem de Nico a imagem de quem vai para Nico, de quem vem de Nico, a imagem de Nico, são estas avenidas ladeadas de cedros, em conjunto 35 km de estrada ladeadas de cedros, altíssimos, densos, esta floresta densa. Não era a imagem de Nico à data em que foi escolhida como local de descanso eterno e de culto do clã Tokugawa, mas passou a ser a imagem de Nico logo no século XVIII. Isso é muito importante, porque as procissões da elite responsável pela administração e governo do Japão continuaram a fazer-se, periodicamente, e também porque, logo a partir do século XVIII, isto começou a ser popular para visitar, para quem podia visitar, né? Para a burguesia, para a nobreza, etc. Para quem podia visitar, para quem podia fazer férias ou passeios, porque no Japão sempre gostaram muito disso, começou a ser a imagem que as pessoas tinham na cabeça. Entrar em Nico tinha este preâmbulo, não é? De entrar na floresta profunda. Esta coisa da plantação das sugi, que é uma criptomérica, foi muito importante para a cenografia do que é Nico e o ambiente de Nico. A área de Nico é gigantesca. Muitas vezes as pessoas dizem, antes de começarmos a sério o planeamento da viagem, as pessoas dizem: estou em Tóquio e quero fazer uma day trip a Nico, porque é o que vem na internet. Quero fazer uma day trip a Nico. E eu, está bem, ao quê?
É uma day trip, portanto, querem ir a Nikko e voltar a Tóquio. Querem só estar a dormir em Tóquio, ir a Nikko e voltar. Querem fazer uma day trip. E eu, tá bem, aqui. E as pessoas, Nikko, ver tudo em Nikko, uma day trip. E eu, hum, how to say that? Porque é gigantesco. Vocês podem fazer, agora vocês não vão ver aqui a setinha, mas vejam na fotografia. Ah, estou assim para o espelho. Não, aqui. Aqui. Esta fotografia aqui. Vejam nesta fotografia, vocês têm no centro mais ou menos da imagem uma montanha que é Parque Nacional e onde existem imensos trilhos para trekking. E espetacular, nada contra. Vocês têm a área do lago, a área do Shusenji, ah, com montes de coisas giras para ver, percursos de trek, campismo, estradas lindas para conduzir, etc. Montes de cascatas, cataratas em toda essa estrada que passa pelo Shusenji e que continua até Yumoto. Vocês têm muitas cascatas, muitos mini laguinhos, muitas coisas para fazer aí, para ver aí. Depois tem que é um dia inteiro, só fazer uma road trip e voltar, ou mais. Mas pronto, podem escolher fazer assim esse estilo road trip. Ou fazer o trekking na montanha. Ou podem ver a área histórica de Nikko, que aqui na imagem ao lado está nesse retângulo amarelo. A área histórica classificada pela Unesco, tá bem? Isto é história big time. Património Mundial da Humanidade. Portanto, muito denso, muita coisa para aprender, para ver, para fazer. Só esta história é outra opção. Estão a ver, portanto, se vocês quiserem fazer uma day trip Tóquio, podem fazer, mas o mais prático será provavelmente só fazerem a área histórica. E eu já vou falar mais sobre isso. Estas outras coisas são mais dias. Ou querem fazer ou não querem fazer, mas eu aqui falo-vos das opções. Então, quando vocês estão só na área histórica, e mais uma vez, vejam a imagem, agora acertei, vejam a imagem aqui ao lado, vocês podem aceder de comboio. Tem uma estação da linha JR, a Nikko Station é da linha JR, e tem uma estação de linha Tobu, também chamada Nikko Station, mas da linha de comboio Tobu. Portanto, vocês podem aceder através de duas linhas diferentes, e depois podem caminhar até ao centro histórico. Isto é só o centro histórico. E isto já é um dia inteiro. E dentro deste centro histórico, a seta vermelha aponta o Toshogu, que é o tal santuário que eu vos disse que o clã Tokugawa escolheu. E as tais avenidas processionais de cedros são precisamente a caminho desta área. Portanto, se fizerem só isso, se vierem diretamente, por exemplo, Tóquio ou de outro sítio qualquer, se vierem diretamente de comboio para aqui, já vem o essencial. Mas é o essencial e depois esta área tem muito mais para ver e para fazer. O Toshogu tem, como vocês veem, é bastante complexo, muitos edifícios. Tem algumas coisas curiosas. Eu pus aqui uma delas, que é muito famosa. Isto vem de uma história budista e, portanto, isto existe em muitos templos. Muita gente me diz: vais ver o relevo, a escultura dos macacos no Toshogu. A escultura dos macacos no Toshogu é uma das esculturas dos macacos. Portanto, vários templos budistas têm este tema, porque este é um tema da catequese, digamos assim, budista, que originalmente queria dizer uma coisa muito diferente daquela que quer dizer na cultura popular hoje em dia. Na cultura popular hoje em dia, esta imagem do macaco que tapa os ouvidos, que tapa a boca e que tapa os olhos é não quer ouvir, não quer falar, ou não quer ver, ou quem não quer saber das coisas, ou então a gozar e a brincar. Pronto, originalmente, não vou contar aqui a história toda, mas originalmente isto era um mandamento, podemos dizer assim, dentro dos princípios budistas, que era hear no evil, speak no evil, see no evil. É fechar os ouvidos, a boca e os olhos ao mal, à mala influência, à maledicência, digamos assim. Portanto, isto estava ali esculpido nos templos como ensinamento. Isto está em muitos templos. Mas o do Toshogu, porque é um sítio muito turístico, porque é um sítio que as pessoas visitam muito e fotografam muito e não sei o que, tornou-se particularmente. Também existem outros templos. Muitas vezes as pessoas nem veem bem a diferença entre o Rinoji e o Toshogu, porque eles são logo um a seguir ao outro e são no centro histórico de Nikko, mas são de facto dois templos diferentes. Existem outros templos aqui, não queria que vocês ficassem com a ideia de que só o Toshogu é que é para visitar. Existem outros. O Rinoji é um deles, criado pelo monge Shodo Shonin, logo no século VII, também dedicado ao ascetismo, ou seja, ao secto Tendai dentro do budismo.
mais dedicado, sim, ao ascetismo, ao isolamento, a estar na montanha. E foi por isso que estes monges, no século VII, escolheram Nico, porque Nico era longe de tudo, era no meio da montanha, longe do mundo, não havia lá ninguém, não havia lá nenhuma povoação pré-existente, então era exatamente aquilo que eles queriam criar, esta versão do budismo ascético. O budismo, Nico é um bom sítio para saberem mais sobre isso. Continuação dos conteúdos exclusivos, mais dedicados ao planeamento mesmo da experiência em detalhe. As minhas dicas como profissionais, as coisas que eu acho que funcionam e que para vocês pensarem, para vocês considerarem, pelo menos, no vosso planeamento da vossa visita ao Japão. Então, o que eu vou sugerir é um modelo em que vocês, partindo do princípio que estão a vir de Tóquio, eventualmente depois de visitarem a Nihonbashi, porque eu acho que se deve visitar a Nihonbashi, e falo disso no primeiro vídeo, vejam o primeiro vídeo. Se quiserem ir comigo na próxima viagem, contactem. Eu acho que as pessoas devem ir diretamente para Soka. E devem parar lá. Por vários motivos. Um deles é porque dentro do Nikkokaido e também do Hoshokaido, Soka era um sítio onde os viajantes normalmente adquiriam provisões para o caminho. E o que é que são provisões para o caminho? Como toda a gente que já fez grandes caminhadas e grandes viagens, e sobretudo grandes viagens com um pendor histórico, acho eu. Todas as pessoas já se cruzaram com isto. Até as navegações dos descobrimentos portugueses eram célebres por causa disto. Biscoito. Então, os viajantes têm que comer, têm que ter calorias. E têm que ter calorias, hidratos de carbono, coisas que os alimentem mesmo, porque estão a gastar muita energia. Biscoitos, coisas com hidratos de carbono, eram aquilo que normalmente os viajantes levavam. E, por maioria de razão, desidratados, ou que tivessem uma longa duração, porque iam estar na estrada, não necessariamente a passarem por outros sítios onde pudessem comprar coisas. Então, ou fazer coisas. Então, Soka, como é aquele tipo de distância do centro de Tóquio, não é? Já é distância suficiente para que, quando as pessoas iam a pé, já estivessem a precisar de provisões, Soka tornou-se muito famosa pela produção de senbei. Senbei é um tipo de bolacha de arroz, que aqui na fotografia que está em cima está a bolacha do modelo original. Simples, só, fina, seca, crocante, feita de arroz e sal. Pronto. Uma pessoa bebe água, ou chá, se conseguir, e mantém-se viva com isto. O que é que acontece depois? O senbei evoluiu, não é? Como é característico na gastronomia, as coisas complexificam e diversificam. Aqui estou a dar uma fotografia de um exemplo de uma daquelas lojas de venda de senbei artesanal, feita à mão, um a um, mesmo hoje em dia, que ainda existem em Soka ao longo do caminho. Portanto, as pessoas que estão a fazer o Nikkokaido a pé, ainda hoje em dia, ou as pessoas que vão de carro no Nikkokaido, porque há a estrada hoje em dia, e querem ir parando nos vários sítios, há muitas destas. Este é um exemplo, mas há muitas destas e elas estão muito bem marcadas e vocês sabem que lá se vende o senbei de Soka. Senbei de Soka. Hoje em dia, como eu ia dizendo, existem vários tipos diferentes. Existe o de arroz simples, normal, existe o de arroz com alga nori, existe com sementes de sésamo, existe temperado com soja, existe temperado com amendoim. Portanto, há mais sabores, há mais variedades de senbei, sem deixarem de ser o senbei tradicional. Eu acho que é bom, gostos são gostos, mas eu acho que é bom, é nutritivo. E, portanto, eu acho que é uma das coisas que as pessoas devem fazer, parar em Soka e comer isto e comprar isto. Ver partes do caminho antigo. Isto é muito interessante, porque a administração da cidade, do município, a Shakusho, preservou muito bem partes do pavimento antigo do Nikkokaido em Soka. Então, é interessante vermos como este pavimento existia. É um bocado como ver as estradas romanas na Europa antigas, bem preservadas. Para além disso, há alguns monumentos que vos dizem que estavam no Nikkokaido e também existe a Matsubara. A Matsubara é uma parte do caminho do Nikkokaido. Lá está com pinheiros dos dois lados, tem uma ponte em arco muito bonita. Hoje em dia é um sítio que as pessoas usam muito para fazer jogging, para fazer desporto, para passear com os carrinhos de bebê, até para passear com os animaizinhos. Simplesmente para andar por ali, é bonito. E tem também alguns apontamentos interessantes, como neste caso
uma coisa na lateral de um prédio, na fachada de um prédio, com a descrição escrito no Nikokaido, a Post Town, na zona de paragem de Soka. Isso está lá escrito em cima e tem uma reprodução baseada em gravuras antigas do que eram os viajantes e os caminhantes e as casinhas muito simples, como vocês podem ver, no meio dos pinheiros, casinhas com telhados de como. Era uma povoação, mas era uma povoação relativamente pequena e simples. Era só uma post town. Então, recomendo que as pessoas façam esta paragem em Soka. Podem, de facto, ir para lá a partir de Tóquio, podem ir para lá de comboio a mais ou menos 1 hora. Depois, acho que as pessoas, se quiserem fazer o resto do dia a andar, andem até Sate, que é a cidade à frente, neste mapa que está a norte de Soka, andem até Sate. E depois continuem, por exemplo, outra vez de comboio até lá em cima, até o Tsunomiya, e, por exemplo, ficarem uma noite em Utsunomiya. Mas eu acho que isso não é essencial para aproveitar o caminho. Essencial para aproveitar o caminho, eu diria, ser em Soka apanhar o comboio até o Utsunomiya, porque aí tem que mudar de linha e isso já dura 2 horas e meia. Então, se vocês saírem de Nihonbashi, se vocês saírem do centro de Tóquio muito cedo de manhã, e tem que ser mesmo cedo para conseguir fazer este plano que eu vou dizer num dia só, vocês conseguem estar em Soka quando as coisas abrem às 9 e tal, vocês compram as bolachas e vocês põem-se outra vez no comboio. Eventualmente podem parar em Utsunomiya, como no vídeo anterior eu disse, porque é um bocado imperdível a questão das guiosas, mas a questão das guiosas podem deixar para o caminho de volta, partindo do princípio que depois vão voltar. Deixem para o caminho de volta, em Utsunomiya usem só para trocar de linha. E depois vão para Imaichi. E em Imaichi, aí sim vocês fazem só caminho e fazem o trajeto final até Nikko a pé, que é o mais cénico, que é o mais bonito e que vos faz sentir mais que chegaram lá. Portanto, se quiserem ir parando e fazendo partes mais substanciais do caminho, aquilo que está mais bem preparado para vocês fazerem é a parte de Soka a Sate, eventualmente uma paragem em Utsunomiya à ida ou à volta, porque as guiosas ali é imperdível, vejam o primeiro vídeo, sério. E depois aquela parte entre Imaichi e Nikko, sem dúvida. E aqui está o percurso que eu acho que vocês devem fazer. Esta coisa de estar de um lado ou do outro lado, esqueçam, isto é o Google Maps a pôr as pessoas a andar. O que eu queria aqui dizer é que vocês podem sair na estação de Imaichi e vocês podem ir a pé até Nikko e até ao Toshoku mesmo e fazer o percurso cénico e fazer o percurso daquelas avenidas ladeadas de árvores lindíssimas e isso, e este ponto eu quero frisar, e isso não vos vai demorar 2 horas, como diz o Google Maps, de todo. O que é que acontece? Eles têm estas horas baseadas nos quilómetros e na velocidade das pessoas por quilómetro e na média das pessoas que andam e não sei o quê. Não, porque quando vocês estão turistas, vocês estão sempre a parar e estão a ver coisinhas giras nas lojas e estão a tirar fotografias e tudo. Então isto demora à vontade de 4 horas. Assim, na boa. E não é andar, e não estou a dizer isto porque vocês vão andar muito e cansados. É porque vocês têm que contar que vão andar durante 4 horas. Vão parar, vão sentar-se, se calhar vão tomar um chazinho aqui, entrar na lojinha, acolá. Mas isto vai demorar tempo. E como isto vai demorar tempo, não é? Na economia das horas do dia, vocês têm que fazer as contas para trás e pensar, então eu saio de Nihonbashi às 9 da manhã, isto já é puxar a corda. Estou em Soca às 10, compro o 100 bem, depois faço a outra viagem. Se calhar também tenho que comprar almoço no comboio. Ou então tenho que parar na Tsunomiya para comer. E depois tenho que chegar aqui a uma determinada hora. Epá, mas na primavera ou no outono o sol põe-se muito cedo. Às 6 horas, caput, já é completamente de noite. Ou às vezes até antes. Então, como é que eu vou fazer isto? Estão a perceber? Sejam práticos no planeamento. Eu sou quem vai comigo está guiado por natureza, faz o que eu lhe digo, que é para aproveitar bem, e eu tenho sempre em conta que esta vista é linda, mas só serve se for de dia. Se for de noite, não tem o mesmo encanto. Estão a perceber? Então não cheguem demasiado tarde, vocês vão precisar deste tempo para desfrutarem deste caminho. Quando chegam a Nico? Ora bem, quando chegam a Nico,
vocês vão ter que dormir lá uma noite. Nico é um sítio caro. Eu já vos disse, o centro histórico é Património Mundial da Unesco. Os alojamentos na área, não é só Nico, 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 mas na área, são todos bastante caros. Então eu diria às pessoas para fazerem os possíveis para não ficarem mais do que uma noite. A área de Nico, mesmo a parte histórica, é suficientemente interessante para vocês passarem o dia seguinte todo. Portanto, e aí não me vou preocupar muito a explicar porquê. Devia dizer o meu copo d'água. Porquê? Nico é muito, muito turístico. Nico é particularmente turístico na altura das momiji, das folhas do ácer a ficarem vermelhas, portanto, que corresponde ao mês de novembro, normalmente, mas assim mais tipo da primeira semana de novembro para a frente, aí é que é sério. Aí é caríssimo ficar em alojamento e tem muitos, 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 muitos turistas. Autocarros e autocarros e autocarros cheios de turistas. E aí tem gente a mais, acho eu. É bonito e conseguem se livrar um bocado das enchentes se forem antes ou se forem depois. E agora vamos continuar os exclusivos, as coisas que eu gosto mesmo de partilhar com vocês. Ora bem, no mapa anterior vocês viram, há muitos mapas em inglês, há muita coisa produzida para os turistas e eu não me vou preocupar muito com isso. Mas, fora daquilo que eu vejo produzido para turistas, fora do mapa anterior, do slide anterior, há coisas que eu gosto de mostrar às pessoas. São recantos que eu acho que são interessantes, são bonitos, não tem muita gente, etc., nos quais estas fotografias foram tiradas, que são reais. Por exemplo, se vocês estiverem no Toshogu, o tal templo, se vocês forem pela estrada por trás do Toshogu, e vocês podem fazer isto a pé, demora um bocado mais, mas podem fazer. Também podem alugar bicicleta, também podem ir táxi. Se vocês fizerem essa estrada, vocês vão passar pelas cataratas de Shiraito, que é esta fotografia que está aqui em cima. Esta fotografia é uma das fotografias. E vão passar por alguns pequenos templos. E isto é muito giro, é muito tranquilo, é muito de imersão na floresta. Vocês estão completamente. Eu acho que vale a pena. Outras recomendações têm a ver com as comidinhas. Muitas vezes, muitas, já perdi a conta. Muitas, muitas vezes. As pessoas falam comigo depois de terem ido ao Japão. Ai, fui e vi isto e fiz aquilo e não sei o que. E eu fico contente. Fico genuinamente contente. Pronto. Ficava mais contente se as pessoas fossem comigo porque eu tenho que viver. Mas, pronto. Ficaram contentes, gostaram. E às vezes as pessoas dizem, epá, comi isto, comi aquilo, aquela coisa estranhíssima, não sei o quê. E quando as pessoas começam deliberadamente a falar das comidas, às vezes eu pergunto, então e foste aqui e comeste isto? E as pessoas nem sabiam que isto existia. E aquilo que é repetido, repetido, repetido é irem a Nico e não saberem o que é Yuba. Eu vou-vos tentar explicar isto em português. Ir a Nico e não saber o que é Yuba, ou vir de lá, do Japão, de Nico em particular, e não saber o que é Yuba, é o mesmo que ir a Ovar e não saber o que é pão de ló, ir a Aveiro e não saber o que é ovos moles, ir a Belém e não saber o que é pastel. Estão a perceber? Então eu fico assim a pensar, quando as pessoas vão sem guia ou consultor ou qualquer coisa que lhes sabe, é que realmente as coisas passam-lhes pela cabeça, eles não fazem a mínima ideia. Então, Yuba é uma coisa que vocês têm que experimentar em Nico, em particular, porque é de lá, porque é lá que se faz isto. Para quem é vegan, então é uma festa, porque como aquilo é um complexo de templos budistas, a gastronomia vegan é top notch, é mesmo, mesmo muito bom. Então, quando vocês têm o leite de soja, uh, uh, inteiro e faz-se aquela película por cima, que é o equivalente às natas do leite gordo, faz-se aquela película por cima e a yuba é fazer um scoop com os pauzinhos e ir lá pescar essa película. Depois o que é que se pode fazer com isso? Portanto, que é uma espécie de a película das natas da soja, digamos assim. Que não é natas, porque aquilo não é leite, mas pronto. Podem servir fresco, normalmente dentro da gastronomia zen e mesmo da gastronomia budista em geral. Normalmente serve-se cru com pickles. Também podem passar muito rapidamente fazendo uma espécie de shabu-shabu. Shabu-shabu já agora é um prato japonês. Vocês fazem shabu-shabu porque é uma onomatopeia, porque mergulham a carne muito rapidamente em água a ferver. Podem fazer shabu-shabu
com yuba, em vez de ser carne. Passam muito rapidamente por água a ferver, ou podem fazer uns rolinhos com esta película, fazer rolinhos, 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 cortar as fatias e depois estas fatias podem ser fritas muito rapidamente, podem ser também elas cozidas, podem ser feitas em uma espécie de marinada doce e preservam-nas durante mais tempo. E depois podem acrescentar em sopas, em caldos de massa, por cima do ramen, etc. Então, yuba pode ser comida de muitas maneiras. Estas maneiras que estão aqui, em shabu-shabu de água a ferver, ou cru com picles, ou assim em rolinho, acrescentado a um caldo de vegetais, é a maneira zen, é a maneira tradicional, é a maneira budista de comer yuba em Nico. E, portanto, é a maneira que eu acho que vocês devem experimentar quando lá estão. Se vocês quiserem levar com vocês para casa, podem comprar estes sacos em qualquer supermercado, baratíssimo. 760 ienes é tipo 6 euros. É baratíssimo, isto é enorme. Está desidratada, está seca, não pesa quase nada. Ou podem provar em street food. Em Nico também há street food. Isto é basicamente um bolinho de feijão doce, aquela coisa que vocês veem aqui em cima. A parte castanha escura é feijão azuki, é o recheio que os japoneses costumam usar dentro dos bolos, é feijão azuki em pasta doce. Depois por dentro ainda podem ter algum tipo de legumes, como abóbora ou qualquer coisa assim. Geralmente são legumes, mas que têm um sabor adocicado. Por fora tem a película da yuba e depois é deep fried. Dá uma street food espetacular. Estas street food stalls de yuba existem em todo lado. Em todo lado em Nico, não em todo lado no resto do Japão. Portanto, é uma coisa imperdível. Vocês ver. E com isto fica as minhas dicas dadas. Portanto, este vídeo foi para vos falar do Nico Kaido. Por favor, comentem, por favor, partilhem, por favor, espalhem o amor e a boa vontade. Nos próximos vídeos nós vamos falar dos outros 3 caminhos que ainda faltam para o Go Kaido estar completo. Eu espero que tenham gostado, tenham ficado inspirados. Isto não inclui tudo o que há no Nico Kaido, nem tudo o que há em Nico, porque eu foquei-me aqui no que eu acho que eu posso dar de diferenciado, de novo, de diferente, de eventualmente útil. E se vocês quiserem saber mais sobre o Japão, entrem em contato comigo. Neste preciso momento que estou a gravar este vídeo no verão de 2020, ainda não estamos numa altura em que se possa ir a correr para o Japão. No entanto, pode-se começar a pensar em planear as coisas para o futuro e, sobretudo, a vocês saberem com que linhas é que se cosem. A entrada dos vários países, o turismo internacional agora tem umas regras um bocado diferentes e é bom saber exatamente para o que é que vão, para depois não correrem o risco de irem ficar 2 semanas retidos como no Camboja. Se quiserem saber essa história, perguntem-me que eu conto, que é boa. Não aconteceu comigo, obviamente, mas pronto, acontece com quem vai e não sabe ao que vai. Uma grande beijoca para todos e até ao próximo vídeo. Mua!